Na aula de hoje, a aula de número 12, para você que vai fazer o concurso para a Guarda Municipal de Caruaru, a gente vai falar sobre crase. Crase é um assunto que é meio temido pelos concursandos, mas que depois dessa aula não vai ser mais, porque eu vou dar todas as dicas que vocês precisam para ser aprovado nesse concurso. Então fica ligado. Na aula 12 de língua portuguesa, nós iremos tratar do uso da crase. O tão temido uso da crase, que muitos concursandos têm vários problemas na hora da prova, porque esquecem de algumas dicas, afinal de contas, são 25 regras gramaticais para o uso da crase. Mas comigo, a professora Rafaela, vai ficar tudo simples. Eu vou dar várias dicas para vocês, vários bizus, e aí vocês vão tirar de letra esse uso recorrente da crase. De fato, as bancas, elas cobram muito esse uso de crase, porque elas conseguem mesclar concordância verbal, concordância nominal, acentuação, até ortografia. E unem tudo isso numa questãozinha só de crase. Então, é importante, é muito importante essa aula, é muito importante saber sobre esse assunto e dominar esse assunto. Então, vamos lá. A regra geral para o uso da crase é essa. Haverá crase sempre que o termo antecedente exija a preposição a e o termo consequente aceite o artigo a. Então, o que é a crase? A crase é a junção de preposição mais artigo. A preposição a mais o artigo a. Não tem como, na língua portuguesa, eu fazer a juntinho, assim. Não fica esteticamente bonito e gramaticalmente não está correto. Então, para a gente mostrar, demonstrar que ali, naquele A, existe essa junção, essa contração de preposição mais artigo, a gente demarca com uma crase. Olha o exemplo, fui à cidade. Eu tenho o A, que é regido pelo verbo fui, que é uma preposição, e tenho o A, artigo, que é solicitado pelo substantivo feminino cidade. Então, eu fui a algum lugar, a cidade. Perceba que eu pronuncio dois As. Eu fui a algum lugar e a cidade. Então, por isso, por essa justaposição de preposição mais artigo, eu encontro uma crase. Essa é a regra geral e com essa regra você responde muitas questões de crase, mas não todas. E é aí que pode haver complicações. Então, preste atenção, porque eu vou falar para vocês algumas dicas bem pertinentes e na hora da prova, você vai se lembrar de mim e vai conseguir fazer sua prova com tranquilidade, tá? Primeira, acentue sempre o A quando, ao substituir o substantivo feminino por um masculino, o A se torna AU. Essa é a regra básica lá, que a gente viu anteriormente. Se você tem um verbo lá, tem um A ali e não tem certeza se aquele A é craseado ou não, você vai pegar esse substantivo que vem logo após, ou essa palavra que vem logo após esse A e trocar feminina e trocar por uma masculina. Se esse A vira AU, significa que aqui explicitamente, olha, eu tenho uma preposição e um artigo. Se esse verbo, essa palavra, pede preposição e essa outra palavra pede um artigo, sendo ela masculina, se ela for feminina, ela também vai pedir o artigo. E se ela pedir o artigo, significa que houve aquela dobradinha de AA, e eu vou demarcar assim, fui à cidade. Troca cidade, que é substantivo masculino, por um substantivo feminino. Fui ao centro. E aí a gente tem certeza de que há essa crase aqui. Porém, nem sempre vai ser tão fácil assim. Esse artifício só não se torna útil com os substantivos femininos terra, no sentido de chão firme, e casa, no sentido de lá. Então, se eu tenho uma sentença com essas duas palavras, terra e casa, nesses dois sentidos, terra no sentido de chão firme e casa no sentido de lá, então de nada vai me adiantar trocar esse terra por um substantivo masculino, nem esse casa por um substantivo masculino, porque ele vai continuar sem pedir a preposição a, tá certo? Lembra disso, terra e casa, terra no sentido de chão firme e casa no sentido de lá, não recebem a crase, o a inicial, certo? Olha os exemplos. Depois de tantos dias no mar, chegamos à terra, com o substantivo terra no sentido de chão firme. Fui à casa, mas voltei logo. Casa no sentido de lá, e aí os dois não receberão acento, tá?
No entanto, existe uma observação sobre esses mesmos substantivos. Se, todavia, tais substantivos vierem com modificadores, o A passa a receber acento. O que significa esses modificadores? Se eu especificar que terra é essa, ou que casa é essa, ou de quem é essa casa, ou onde é essa terra, se houver um modificador após o terra ou após o casa, aí sim, eu vou colocar o acentozinho, a crase. Olha, depois de dias no mar, chegamos à terra prometida. Em azul, eu tenho meu modificador, que modifica o meu substantivo terra. Então, aqui eu vou ter uma crase. Fui à casa dela. Depois de casa, eu tenho um modificador. Eu digo de quem é essa casa. Então, aqui eu vou ter a crase. O pronome aquele e variações e também aquilo podem receber o acento no A inicial, desde que haja um verbo ou um nome relativo que peça a preposição a. Aquela mesma ideia de dobradinha do A. Perceba e se pergunte lá na sua questão se a palavra que vier antes, o verbo, ou um pronome que, por exemplo, se ele está pedindo ou não está pedindo a regência em A. Porque se ele tiver a regência em A, o meu aquela, ou aquele, ou aquilo, ele já tem uma na frente. Então, vai haver essa dobradinha de novo. E na língua portuguesa eu não posso fazer a. Não pode, está errado. Então, eu tenho que colocar só a crase aqui, indicando que existia essa preposição aqui. Olha os exemplos. Não fui a aquela farmácia. Se eu fui a algum lugar. Então, eu já tenho a regência do meu verbo aqui, que é a preposição. Aquela farmácia é o meu complemento, mas começa com esse a aqui, aquela. Houve uma dobradinha de a. Não fui àquela farmácia, indicando que eu tive a preposição, mas o a inicial de aquela, aquele, aquilo. Não fiz referência a aquilo. Não fiz referência àquilo. Certo? A próxima. Às vezes, o pronome aquele ou aqueles vem representado por a ou as, também pronomes demonstrativos, principalmente quando vem antes do pronome relativo que. Pode ser que não tenha aquela, a palavra mesmo, explicitamente aquela, mas existe após o a um pronome relativo que. E esse pronome indica que há a existência daquele aquela, mas que está implícito. Olha, esta revista é igual a que li. Então, essa revista é igual a que li. Porque esse a que li, ele faz referência implícita a aquela que li. Então, eu uso a crase para não haver a dobradinha, do mesmo jeitinho do slide anterior, de dois as juntinhos. Para não haver, tem o pronome que, eu tenho implicitamente a ideia de que era aquela, então eu vou usar a crase. Não precisa necessariamente ter o aquela, tá, minha gente? É só se perguntar se por trás desse que tem a ideia de aquela, ou de aquele, ou de aquilo, ou os semelhantes. Antes de pronome possessivo, essa daqui é muito importante também. Antes de pronome possessivo, é facultativo o uso do artigo. Sendo assim, facultativo também será o uso da crase. Se eu tenho um a e logo após esse a eu tenho um pronome possessivo, meu, seu, sua, minha, nossa, eu tenho um a, tenho um pronome que pede a regência, né? E tenho o a e logo após tem um pronome possessivo. Então, esse a pode ou não ser acentuado. Vai depender de quem está escrevendo. Mas se colocar que é acentuado, está certo. E se colocar que não é acentuado, também vai estar correto. Então, é você quem escolhe. Se na questão do concurso vier perguntando se é facultativo, está correto. Se vier dizendo que só é facultativo, que só é correto ou que só é errado, aí essa questão vai estar errada, tá? O a, antes de pronome possessivo, ele é facultativo, o uso da crase. Refiro-me à sua colega. Tanto faz, sem crase ou com crase, porque eu tenho um pronome possessivo. E o refiro-me pede a regência. E não a, sem crase, ou a com crase, minha, outro pronome possessivo. Só acentuamos o a antes de nomes de pessoas quando se trata de indivíduos que façam parte do nosso círculo de amizade.
Ou seja, quando se trata de pessoas íntimas. Então, se eu numa oração, dentro de um contexto, me refiro a alguém ou alguma outra pessoa que está escrevendo aquele texto, se refere a alguém, e esse alguém é uma pessoa próxima, é uma pessoa íntima daquela pessoa, então vai haver a crase, pelo sentimento de intimidade. No texto, talvez possa vir, no texto da prova de vocês, numa questão, talvez possa vir uma interpretação. Vocês primeiro têm que interpretar o texto e daquele contexto em que o texto está, você vai perceber se aquela pessoa é íntima ou não, e aí pode haver o uso da crase e você vai dizer que é preciso a crase no A, porque aquela pessoa referente, ela é íntima do locutor. Como no exemplo aqui, ó, refiro-me a Carol. Esse A aqui é craseado, porque essa Carol é íntima de quem se refere. Ela é uma pessoa do convívio pessoal desse locutor. Olha a observação. Caso não sejam pessoas íntimas, não ocorrerá a crase. Certo? Então, aqui não é facultativo. Essa daqui é diferente de ser facultativa, é interpretativa. Se houver intimidade, proximidade, há a crase. Se não houver intimidade ou proximidade, não há a crase. Acentua-se o A, que principia locuções com palavra feminina. Eu tenho uma locução: carro, ar, gasolina. Estudar, à noite. Isso é uma locução. É mais de uma palavra expressando um único sentido. Aí eu tenho que ter a crase que principia locuções com palavra feminina. Eu tenho uma palavra feminina, a gasolina, e a palavra feminina, à noite. Uma locução com um A que principia uma palavra feminina. Então, essa crase é obrigatória. A única locução que não deve trazer o acento no A é a distância, quando ela não é determinada. Se essa distância for determinada, se tiver, por exemplo, a quantidade exata dessa distância, então ela vai receber crase. Mas se não houver, então não recebe crase. Olha, os guardas ficaram à distância. Não tem dizendo quanto de distância, qual distância. Distância de quê? Não tem. Então eu não uso a crase. Mas se eu falo, os guardas ficaram à distância de 100 metros, eu especifico, eu determino quanto foi essa distância. E aqui eu tenho que usar a crase. Nas locuções, a semelhança, a maneira de e a moda de, a crase é obrigatória. Então, essa daqui tem que decorar. Se você encontrar locuções, a semelhança de, a maneira de e a moda de, a crase tem que aparecer. Ela é obrigatória. Vestir-se à semelhança de Momo. Vestir-se à moda de 1930. O correto é a medida que ou na medida em que? Essa é uma tira-dúvidas, porque muita gente acha que está escrevendo errado, ou às vezes vai escrever e não sabe se está escrevendo certo ou não está. As duas palavras, as duas expressões, locuções, existem na língua portuguesa. As duas estão corretas, porém, as duas são usadas em circunstâncias diferentes, em situações diferentes. A primeira locução, à medida que, ela sempre vai receber esse acento. Ambas existem na língua portuguesa, porém são usadas em circunstâncias diferentes. À medida que, essa primeira aqui que sempre tem crase, tem o sentido de à proporção que. Olha o exemplo. À medida que a renda diminuiu, o brasileiro reduz gastos em lazer e cultura. Então, à proporção que a renda diminui, o brasileiro reduz gastos em lazer e cultura. Na medida em que, indica a ideia de causa, significa uma vez que, visto que, tendo em vista que. Então, quando a gente quiser dar uma ideia de causa, a gente usa na medida que. Quando a gente quer dar uma ideia de proporção, a gente usa a medida que, sempre com crase. A locução até a pode ou não ter o a acentuado, desde que a palavra regida exija artigo. Vou até a farmácia. A farmácia exige a preposição, ela é regida. Então, nesse caso aqui, ocorre a crase. Não se acentua o A simples antes de elementos no plural. Há portas fechadas, há cacetadas. Aparecendo as, o acento será obrigatório. Por quê?
Olha o detalhe, esse daqui, ele esbarra naquela primeira regrinha, naquela primeira ideia de a preposição mais a artigo, o que significa uma crase. Por quê? Porque se eu tenho só um a aqui e essa minha outra locução ou essa minha outra palavra é plural, significa que eu não tenho um artigo aqui, porque um artigo ele combina em número, em gênero, com a palavra que vem depois. Então, são as portas. Aqui eu só tenho a porta. Eu não tenho um artigo. Eu só tenho a preposição. Se eu tivesse artigo, eu teria o as. O mesmo acontece aqui. A cacetadas. Se aqui existisse um artigo, eu teria as, porque tem que concordar em número. E eu não tenho as. Então, aqui eu só tenho uma preposição. Aqui, esse S me indica que eu tenho o artigo. Então, as favas. Eu tenho a preposição a e tenho o artigo as, que está concordando em número com essa palavra aqui. As claras, as ocultas. Então, aqui, nesses três casos, eu vou grafar com a crase. Certo, pessoal? Locuções adverbiais com elementos repetidos não trazem crase. Parece bobagem, mas cai muito e é muito fácil de decorar, de aprender, para não errar mais. Eu tenho uma locução adverbial com duas palavras repetidas. Eu não coloco crase. É simples. Não esqueçam disso. Gota a gota, cara a cara. Não vai ter crase aqui. Não vai ter crase aqui, tá? São palavras repetidas dentro da mesma locução. Uma locução significa uma ou mais palavras que expressam o mesmo sentido. Não se usa crase em palavras que antecedem a palavra uma, a não ser quando indica a hora ou quando se trata da locução adverbial a uma, sinônimo de conjuntamente, a um só tempo, de uma só vez. Olha os exemplos. Os guardas ficaram a uma distância de 100 metros. O de baixo que recebe a crase. Os guardas chegaram a 1 hora. Percebe a diferença? Algumas preposições de tempo iniciadas pela preposição em podem ser iniciadas pela preposição a. Nesse caso, usa-se a crase. Os exemplos. Naquela época, tudo era diferente. Aquela época, tudo era diferente. Lembra de quando tem a ideia de um a mais a? Então, para não botar dois as aqui, não colocar dois as aqui, a gente craseia. Naquela hora, tudo era silencioso. Aquela hora, tudo era silencioso. Para não repetir dois as aqui, eu uso a craseado. Não se dá o fenômeno da crase nas locuções adverbiais de instrumento ou nas de modo, mas no a que as principia se usa o acento por força de tradição. Não é que seja gramaticalmente exigido, mas por força de tradição a gente já escreve essas palavras assim, já se concretizou esse uso do a craseado. Então a gente tem que escrever assim, por exemplo, bater a quina, pagar à vista, matar a bala, certo? Não se acentua o a que antecede pronome indefinido nas locuções adverbiais. Andar a toda velocidade. Eu tenho o artigo e tenho a locução toda a velocidade. Toda é um pronome indefinido, então o a que vem antes não é acentuado. Os veículos incendiavam-se a cada batida. Mais uma vez, eu tenho o a, depois eu tenho um pronome indefinido que faz parte, compõe uma locução adverbial. Então, eu não uso a crase aqui nesse a. Por fim, para assimilar essa chuva de dicas de crase, a gente vai responder uma questão da Prefeitura de Olinda, do ano 2006. Facilitando, olha os fragmentos, tenho 3 fragmentos. O primeiro, facilitando o convívio em círculos com acesso limitado apenas a quem domina estas regras. O fragmento 2, ou teria mais a ver com a cortesia, a sabedoria de transmitir simpatia. Fragmento 3. Acho que a educação está muito mais ligada à maneira afetiva de se relacionar. A pergunta é a seguinte. Assinale a alternativa que explica a ausência e a presença da crase nos termos sublinhados nos fragmentos acima. Olha os termos aqui.
apenas a quem domina estas regras, ter mais a ver com a cortesia, ou a educação mais ligada à maneira afetiva. Tem um esqueminha aqui que vai dar para a gente voltar. Olha, no fragmento 1, a gente tem a seguinte frase: facilitando o convívio em círculos com acesso limitado apenas a quem domina estas regras. Inexiste a crase por estar diante de pronome interrogativo. Eu não coloquei a minha crase aqui porque eu tenho um pronome interrogativo. E antes de pronome interrogativo, a crase não existe. Então, por isso não está colocado. No fragmento 2, ou teria mais a ver com a cortesia, a sabedoria de transmitir simpatia. A crase deixa de ser utilizada aqui, considerando-se o verbo. Se tivesse vindo após o verbo, talvez tivesse crase, porque o verbo exigiria a preposição. Mas aí a gente ia ter que avaliar se a frase, se a palavra seguinte, ela iria precisar de artigo ou não. Mas nesse caso aqui, a gente deixa de usar a crase porque o verbo vem após. O fragmento 3. Acho que a educação está muito mais ligada à maneira afetiva de se relacionar. A crase está correta por se tratar de palavra feminina que admite o artigo a, além de exigir a preposição a. É exatamente o que a gente falou daquela regra geral, daquela maneira de substituição para encontrar. Quem está ligado a alguma coisa. A maneira é um substantivo feminino que pede o artigo a. Então, eu tenho a regência a e tenho o artigo a. Por isso, a crase. A alternativa, nesse caso, seria a letra B. Em 1, inexiste a crase por estar diante de pronome interrogativo. Em 2, a crase deixa de ser utilizada considerando-se o verbo. Em 3, a crase está correta por se tratar de palavra feminina que admite o artigo a, além de exigir a preposição a. Então foi isso, pessoal. Na aula de número 12, a gente falou sobre crase. Eu dei várias dicas. Continuem estudando, focados, porque vocês vão ser aprovados nesse concurso.